começando mais um episódio, ou na verdade é o primeiro episódio, sei lá que episódio é, mas tá saindo. É o primeiro espero eu. 3.0. Então estamos começando esse episódio maravilhoso, feito com muito amor e carinho. Está sendo feito, na verdade, ou foram feitos várias vezes. Tá, chegou dessa piada. Nosso podcast Naruto no Jutsu! Esse então vai ser o nosso início para esse projeto super especial feito aqui pelo Templo Nerd, e a gente vai contar com pelo menos a participação aí de 3 membros. Sou eu, Hades, passa a palavra aí. Sou eu, Athena. E eu, Caster. E nós 3 então vamos conversar aqui com vocês só sobre Naruto, isso mesmo. Já para vocês entenderem qual é a nossa proposta, a ideia aqui é um diálogo aberto, sem verdades absolutas, porque a gente, enfim, né, já nem lembra de tudo, e a gente vai conversando com vocês sobre os assuntos que vocês mesmos vão sugerindo, outros que a gente já botou na nossa pauta, e a ideia é podermos trocar, então, um pouco desse diálogo sobre um anime que a gente gosta demais. Então, todos os ninjas preparados, acho que é isso os recados que a gente tem para dar. Temos mais algum recado? Temos um recado muito importante aqui, apontado pela nossa querida Athena. Lembrando que o Templo Nerd é uma loja que precisa de você. Então você pode conferir todos os mangás, HQs, livros e outros produtos lá no nosso site www.templonerdstore.com. Enfim, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, Templo Nerd, pelo YouTube, que a gente também vai estar por lá, Spotify, a gente está no Discord, a gente está em tudo que é lugar. É só procurar Templo Nerd ou chamar a gente aí. Então vamos para o nosso... Bom, então agora a gente vai se apresentar para vocês conhecerem a gente um pouquinho sobre a nossa trajetória com Naruto e um personagem daqueles que a gente simpatiza, mas não necessariamente que seja nosso favorito. Então vamos começar pelo Caster. Então, Joe, Caster. Bom, eu acompanho o Naruto faz muito tempo, desde criança. No SBT, antes do almoço, sempre assistia. Eu acho que foi o primeiro contato consciente que eu tive com o anime. Teve antes, acho que foi com Dragon Ball Z, mas eu não tinha muito essa ideia de anime e tudo mais. Que a gente geralmente está acostumado com um desenho norte-americano, né? Então Naruto foi a primeira animação japonesa que eu vi com consciência, assim. Consciência quando eu era criança ainda. E eu pude absorver mais da obra agora, já macaco velho, né, que eu paro e analiso melhor as coisas, os personagens. 40 anos ele tem. 40 anos. É só num lado. Muita magia da conservação, né, pra manter esse rostinho. E, bom, aí eu consigo entender melhor a história e tudo mais. Tem que continuar vendo, né, o anime, inclusive. Tem muita coisa, de certa forma, fresquinha na minha cabeça. E um personagem que eu simpatizo e que é um dos meus favoritos é o Haku, do clássico. Eu acho interessante a personalidade dele, as habilidades e, de certa forma, toda a superação que ele teve na vida e tudo mais. Bom, eu sou o Hades, então, aqui do Templo Nerd. E o meu primeiro contato com o Naruto, na verdade, ele vem antes do SBT. Ele foi, talvez, o primeiro anime que eu tive contato mesmo. Foi quando eu era muito, muito pequeno. E eu fui visitar meus primos, que eu passava muito tempo com eles, né? Todo final de semana, mais ou menos, eu ia pra lá. E numa dessas, eles tinham computador, internet. Eu cheguei a ter internet de escada naquela época, mas não... Eu fazia outras coisas na internet de escada depois da meia-noite. E jogava iguinho. Enfim, não sei se vocês sabem o que é isso, mas era bem divertido. E daí um dia eu cheguei lá e eu tinha um primo que era muito, muito ligado nessas paradas de animes e coisas orientais. E ele tava sempre atento e tudo mais, então mais ou menos eu comecei toda a minha influência por ele, mesma idade que minha. E ele tava assistindo um episódio lá que tinha um maluco, cabelo amarelo, correndo. E era em japonês na época, não tinha dublagem ainda. E eu assisti aquele primeiro episódio e não entendi bulhufas, né? Eu achei bem estranho e tal. Mas, sei lá, alguma coisa marcou ali. Daí, muito tempo depois, eu fui muito de assistir também na TV, né, aberta na época, os desenhos que passavam. Eu tava sempre caçando ali o horário que eu podia, não tava na escola também, né, pra poder assistir. E um dia dessas eu assisti Naruto.
aí no clássico, né? E foi muito interessante, assim, foi uma outra perspectiva, tanto que eu levei tempo até ligar os pontos de que o Naruto, que foi o primeiro episódio do Shippuden que eu tinha assistido quando era menor, porque tem esse vão de tempo, né, até vir pro Brasil. Lá no Japão já tinha o Shippuden. Eu comecei a conectar os pontos e, sei lá, fui me tornando cada vez mais cativado pelaquela narrativa, Também a gente era menor, a gente não pensava muito. Mas eu sei que eu gostava muito das músicas também, acho que eram bem marcantes, né? Aquela primeira ending primeiro open e ending do Naruto, da TV, acho que foram bem marcantes, assim. E esse foi meu contato, que é isso aí. Ah, e o personagem, né? Acho que o Rock Lee. Rock Lee é um bom personagem, que eu vou achar legal. Eu acho que ele tem um crescimento muito da hora, ele tem uma aparição sensacional, ele tem lutas sensacionais, e é isso aí, eu acho que ele é um bom personagem, assim. Vai ter um crescimento muito legal também, que depois a gente pode conversar bastante e tal. E tem o Guy, que na verdade seria o personagem que eu gosto tanto também, que vai ter ele como sensei. Acho que é isso aí, vou passar a bola agora para Athena! E faz o gol! Fazendo propaganda de Blue Lock! Tem no Templo Nerd Blue Lock, Athena? Tem ou não tem? Eu vou me abster. E eu acho, tem também futebol sayonara futebol, tiver, não lembro vai mais. ter. Quando tiver vai ter, então tá bom. Procura lá, templonerdstore.com. Bom, eu sou a Athena. Também tive contato com o Naruto através do SBT. Eu acho que é difícil alguém no Brasil que não tenha tido contato com o Naruto através do SBT, né? Do pessoal que era criança naquela época, claro. Então eu também saía da escola correndo pra ver Naruto, e os dias que não tinha escola e eu podia assistir Naruto eram os melhores. Eu tinha vários dias desses. Os dias que eu matava. No caso, o Hades morava bem pertinho da escola, então ele isso. tinha o benefício de sair correndo da escola, e Naruto tá começando, né? Mas eu conheci Naruto sim, não foi o primeiro anime que eu assisti, mas até pouco tempo atrás, eu acho, pouco tempo atrás eu digo questão de uns 6, mais tempo, eu acho, uns 10 anos eu não tinha noção do que era anime e o que não era, né? Então não foi o primeiro anime que eu assisti, mas foi o primeiro anime que eu quis assistir, né? Que eu quis acompanhar realmente. Eu assisti Naruto até onde o SBT passou, que é aquela parte do Naruto conhecendo o Jiraiya, né? E dele se jogando lá no meio do negócio e tal. E levou um tempo, né? Porque teve até uma parte que ele ia até o iniciozinho e resetava. Daí depois eles conseguiram ainda passar mais uns episódios, não foi isso? Foi. Depois parou de vez. Aí eu assisti as primeiras vezes até onde ia ali, até onde ele conhece o Jiraiya, e daí depois parou e eu ficava indignada que como que podia terminar ali, né? E aí começava de novo. E aí quando eles passaram mais um pouco, aí eu fiquei tipo, pá, tem mais, né? E dessa mesma época eu conheci outros animes que hoje eu continuo acompanhando, mas Naruto foi aquela coisa que marcou mais. Aí depois de um tempo o SBT parou de transmitir as coisas, eu parei de procurar, e aí lá por 2016 mais ou menos eu fui atrás de Naruto de novo. E aí eu disse, pá, eu vou ter que assistir. Que daí eu descobri oficialmente que tinha mais Naruto. Muito mais. Muito mais Naruto pela frente. Daí eu disse, não, eu vou ter que assistir, né? Porque não tem condição. Daí eu assisti todo o Naruto até lá, até o final. E em pouco tempo, assim, foi questão de meses que eu terminei Naruto oficialmente, assim. Mas a minha jornada com Naruto tem muito sentimento. Quando eu era criança e saí da escola pra assistir Naruto, eu ficava pensando que era um desenho muito legal, e como que pode isso, um desenho tão tão diferente. Que nem o Caster falou, né? A gente tá acostumado com os desenhos norte-americanos e desse gênero, assim. E aí tu assistiu uma coisa bem diferente. E aí eu ficava pensando, mas que legal. Só que tinha uma questão que era... eu não sabia quem assistia. Na minha cabeça, de criança, era só eu que assistia. Né? Então, quando chegava na escola, não tinha como falar sobre Naruto. Né? Porque, primeiro, como menina, eu ficava pensando, eu devo ser a única menina que assiste um anime dos ninjas se batendo e se quebrando a pau, sabe?
Dedo no cu. Dedo no cu e gritaria, sabe? Beijo na boca entre Sasuke e Naruto. Esse tipo de coisa, sabe? Eu pensei que entre as meninas mais ninguém assistia. Então, as amiguinhas que eu tinha, na minha cabeça ninguém assistia, era só eu. Né? Então ficava aquela coisa de tipo, não conversava sobre Naruto com ninguém. Aí aconteceu isso é um anúncio inédito, né? Tô contando isso aqui pela primeira vez. Tô vindo pela primeira vez. De tantas gravações? Não, é a primeira vez da vida, né? Não contei pra ninguém. Como se eu fosse, assim, altamente famosa, tô contando segredo na TV. Revelações. Eu me dei conta de Naruto porque uma vez, pegando o ônibus pra faculdade, eu tava sentada com uns colegas e aí eles estavam os dois conversando assim na minha frente e eu tava sentada no banco de trás do ônibus e eles estavam falando sobre Boruto, né? Sobre a Sarada e o Mitsuki, o Boruto, e eu fiquei pensando assim, do que eles estão falando? Aí eles falaram, não, porque daí o Naruto virou Hokage, e eu disse assim, daí eu comigo mesma, que spoiler, o Naruto assim. virou Hokage? Como assim? Que né? facada, hein? Daí eu fiquei pensando, Naruto, daí eu liguei o nome da pessoa, eu pensei, Naruto, caramba, como assim o Naruto virou Hokage? Naruto acabou? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça o resto da noite, assim, na faculdade. E eu pensando comigo, mas como que pode? Assim, meme da Nazaré Tedesco, assim, na minha cabeça, como que pode uma coisa ou outra? Sarada, Mitsuki, são essas pessoas, sabe? Aí eu lembro que eu cheguei em casa e fui no site mais pirata que eu achei, procurar Naruto. E aí eu achei. E, por sinal, era um site muito bom na época. Eles são sensacionais, ainda existe hoje. Mas... Como não nos pagaram aí, a gente não vai divulgar. Mas, quem sabe, parcerias. Patrocínio aí, né, do site de Naruto Pirata. Que horror. Mas aí eu assisti, eu devorei, era sensacional o site, muito bom mesmo. E aí... Talvez o site não exista mais, porque a Atena comeu ele. Eu comi o site. Não, esse site era muito bom, muito bom. Eu assisti tudo rapidinho, no máximo que deu, e aí eu fiquei tipo, caraca... Né? E aí eu fui me dando conta de que mais gente assistia Naruto, né? Eu fui entrando de vez no mundo do Naruto e fui vendo que tinham muito mais crianças que assistiam, né? Aí eu fui me dando conta que muitas das minhas colegas de escola assistiam também, e a gente só não conversava entre nós sobre Naruto porque meninas não assistiam Naruto naquela época, era o que a gente achava. Pois é, né? Isso é uma coisa interessante, que na verdade Naruto ele tem várias fases, né? Porque ele chega na TV aberta e talvez seja a fase em que mais é popular, mas como eu disse, antes mesmo ele já tinha chegado aqui através da internet. Só que a gente era muito criança, a nossa geração principalmente, para ter tanto acesso assim e entender principalmente, né, o que era aquilo que estava acontecendo ali. Mas a TV fechada, por exemplo, quem tinha TV fechada já assistia anime há muito mais tempo que a gente, né? Eu mesmo, um dos meus primeiros foi no Yasha pela Cartoon, quando eu era bem pequenininho. Mas vocês me lembraram também de uma outra situação que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é... Eu tive a oportunidade, não lembro quem, então fica aí se você foi meu colega no ensino fundamental e me emprestou, mas eu lembro que alguém me emprestou os DVDs do Naruto, e ele ia até a primeira... Ele ia de uma boa parte do clássico, se eu não me engano, até a primeira ou segunda temporada do Shippuden. Tudo legendado, mas enfim, né? Era a vida que tinha. E eu lembro que, tipo, eu chegava da escola, assistia o que tava na TV e botava o DVD dele. Passava o dia todo maratonando Naruto. Era uma coisa muito legal. Agora que vocês falaram que eu me lembrei, assim, né? E depois também comecei a fazer coleção, né? Eu comecei a colecionar mangá muito cedo. Pelo menos na minha visão, assim. Acho que eu tinha uns 8 anos no meu primeiro mangá, mas em seguida eu já comecei a comprar outros. E também comecei a trabalhar cedo. E eu lembro que o meu primo, esse mesmo primo que me influencia até hoje, ele ganhou de amigo secreto ou de alguma coisa assim o mangá de Naruto, volume 12 talvez, não lembro agora. Mas era um volume assim. E eu lembrava, eu achava aquilo o máximo, eu precisava ter um mangá de Naruto. Eu levei tempo até ter um mangá de Naruto. Inclusive, só fui completar no ano passado a minha coleção de Naruto
com o volume 68, que é o que faltava. Ano passado, 2022, 2022. Né, galera? Estamos gravando isso em 2023, não vamos dizer que dia. Mas estamos aí, né, em 2023. A gente já tinha gravado outras vezes, daí eu não lembro se eu tinha falado sobre isso, mas enfim. Vai que tem que Então, gravar hoje... de novo, né? Vamos deixar o ano. Hoje temos aí, então, eu tenho a coleção completa, tenho todos os guias, tenho bastante coisa legal. Eu tô lendo atualmente, vou compartilhar com vocês a novel da Sakura. E eu acho muito incrível o quanto Naruto tem o Boruto até o momento atualizado também. Não, acho que falta o último, né? Falta o último que saiu aí, eu não peguei ainda, mas vai chegar no templo, Atena? Se chegar, vai chegar. Se chegar, vai chegar. Confira lá, onde que confere? www.templonerdstore.com. É isso aí. E ninja de todas as aldeias podem vir, todos os países. Mas eu acho que é isso aí, assim, eu acho legal conversar sobre isso, porque vai lembrando coisas da infância, né? E Naruto, pra nós, principalmente aqui, tem muito desse apego de infância, né? E daí é uma coisa que até é interessante, porque nos reconecta a coisas atuais, né? Eu lembro que, mesmo eu estando em mais contato, fiz cosplay, acho que só de Naruto na minha vida, inclusive, mas, fiz cosplay de Naruto também, informação inédita aí, os meus... monte de fãs já estão anotando seus caderninhos ali. Isso. Pra além do Hidan e do Kiba? O Hidan, o Kiba, fiz o Tobi. Tu vê, o mundo dá voltas. Só Naruto. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho legal essa questão da gente conversar sobre Naruto, porque é conversar sobre a nossa infância também, né? Eu acho que isso conecta a gente também a uma questão que eu queria dizer em relação ao que estava falando antes, né? Que a gente vê a importância da dublagem, né? Porque Naruto já existia no Japão há mais tempo, Naruto já existia na internet há mais tempo, mas o que aproximou Naruto realmente da gente foi Naruto dublado na televisão aberta, né? O anime disponível e acessível para todo mundo que tinha uma televisão para assistir, né? E tava naquele horário disponível, né? Então a gente podia assistir na televisão, na TV a cabo, podia, quem tinha condição, né? Mas Naruto se popularizou no Brasil realmente foi no SBT transmitindo, né? E eu acho que isso hoje a gente perde um pouco a noção, primeiro porque a TV aberta deixou de passar esse tipo de conteúdo, né? Mas também porque hoje a gente tem mais fácil o acesso, né? A gente tem a Crunchyroll ali transmitindo anime. A Crunchyroll não nos pagou pra você falar. Mas a Crunchyroll a gente não pode negar a falar dela. A Crunchyroll ali transmitindo os animes e fazendo simulcast e saindo dublagem com 1 semana de diferença, 2 semanas de diferença dos episódios. Hoje tá muito evoluído, né? Hoje tá muito acessível. Isso é uma coisa ótima, né? Porque a gente tá podendo consumir cada vez mais conteúdo otaku aí, né? Isso dói um pouco a gente, porque por mais que tenha muito conteúdo otaku sendo dublado, a gente sabe que Naruto parou a dublagem e não tá aí, né? Mas... Quem sabe? Os nossos corações saudosistas... Eu acredito numa dublagem de Naruto. Nossos corações saudosistas sempre pedem pela dublagem de Naruto. Mas é o que aproxima a gente, né? Eu acho que o pessoal perde muita noção e desvaloriza bastante a dublagem hoje, porque gostam muito do conteúdo legendado original, mas é difícil ser tão acessível quanto a dublagem é. A dublagem é o que torna os animes mais acessíveis a todos, é o que faz o pessoal consumir. Hashtag todos pela dublagem. Isso é uma coisa que a gente tem que valorizar e perceber a importância. A Naruto só se tornou tão popular pela dublagem, a gente tá vendo isso com One Piece também, que foi passado ali na mesma época que Naruto também no SBT, e apesar de ter sido passado dublado e não foi tanto tempo que passou, hoje o One Piece tá virando mais sucesso ainda do que já é, com as dublagens saindo também na Netflix, em outras plataformas, né? Nessa perspectiva, acho que é a mesma coisa dos desenhos norte-americanos. Ninguém pensa em ver desenho norte-americano em inglês. Eu acho que se tu quiser ver o original, depois tu vai lá e cata. Aí a dublagem tem essa importância. Porque ele tá no nosso contexto também, faz bastante disso, né? Do contexto da nossa realidade. E só trazendo um pouquinho também de um outro assunto sobre o Naruto, é que ele transcendeu várias gerações.
Porque ele teve presente na nossa infância. Eu me lembro que na época que começou a lançar o Shippuden, eu acho que aqui no Brasil, mais ou menos, eu tava na 8ª série, sabe? Eu ainda era criança. Até eu Tu ainda é, Cássio. Palhaçada. Eu me lembro que, tipo, eu tinha visto pela primeira vez. Tô vendo pela primeira vez. O Sasori. Eu olhei, esse cara é parecido com o Gaara, mas não é o Gaara. Né? E eu ficava empolgado que os personagens, eles mudavam, né? Porque, agora eles não são mais criança. Eles são adolescente. Aí eu via como era o design de cada personagem, como eles tinham, enfim, se modificado com o tempo, trocado de roupa. Aquilo me incentivava bastante. Aí depois tem toda aquela coisa da Katsuki, tá? Os trevosos lá, que são poderosos. E cada vez mais coisa. E, por exemplo, agora eu tenho alguns vizinhos aqui, uma pirralhada. Que volta e meia eles estão falando de Naruto também. E eles são muito mais novos que eu. Sabe? Então, por mais que a obra em si ela seja antiga, ela acho que, bem construída ao ponto de passar para as próximas gerações. Porque ela estimula bastante. Sabe? Enfim, o debate e tal. É o significado da obra, né? A gente vê que, tipo assim, Naruto tem inúmeros defeitos em questão de construção da história, de fazer sentido e essas coisas todas que a gente consegue ver hoje porque já é mais velho, já assistiu várias vezes e aquela parafernália toda, né? Mas isso não impede as pessoas de assistirem. Né? Isso não impede as crianças de olharem o Naruto correndo com as mãos pra trás e elas querendo fazer o mesmo. Nossa, né? Corri muito, assim. Então, tipo, tu assiste e não importa se aquilo ali que eles estão dizendo, porque a gente quando é criança não entende, né? Se aquilo ali faz sentido. Né? Importa o que tu tá vendo e o que aquilo ali tá significando pra ti, né? E a criançada assiste, gosta e curte, e talvez eles, quando crescerem, vão ter a mesma relação que a gente tem. Né, de olhar e perceber que, tipo, acompanhou a infância e acompanha até hoje, que eles vão ter 60 anos nas costas e vão assistir Naruto ainda, né? O filho do Boruto, o neto do Boruto. E quantos spin-offs possíveis de Naruto ainda existirem até lá. Pode até ter como é o nome da palavra? Me esqueci. Um reboot? Isso, do Naruto. Uhum. Que até comentaram isso recentemente, mas por não ser uma obra tão velha assim, não é algo muito válido pra agora. Na verdade, tem uma questão aí de quando faz 20 a 25 anos uma obra, eles fazerem reboots ou alguma coisa do gênero. E Naruto já tá nessa faixa, né? Já passou. E não sei, né? Mas eu acho que... Eu não sei. É que eles fizeram umas coisas conceitual lá, de refazer alguns episódios com uma qualidade melhor, e daí o pessoal meio que... ficou meio alucinado, assim, de tipo, vamos fazer tudo de novo. Isso aí é um assunto bem delicado, realmente, né? Um assunto bem Porque, difícil. tipo, saiu um videozinho especial ali de 9 minutos e um pouco, menos de 10 minutos, com criou eles uma teoria da conspiração, assim, tá ligado? refazendo cenas importantes, né, de comemoração da obra e tal. E o pessoal ficou criando teoria de tipo, não, mano, vou fazer tudo de novo, vou reanimar a luta do Pain. Seria uma boa. Seria uma ótima, mas, não vou fazer isso agora. Eu acho que tudo é válido, assim. Eu acho super legal esse negócio de teorias também. Eu acho que a galera tá super certa, assim. Eu só acho que a gente tem que ter um pé no chão também, né? A gente tem que criar as teorias, fundamentar dentro do que a gente puder. E se a gente gosta da teoria, torcer pra que tá certo. Só não dá pra brigar, né? Eu não gosto muito quando o fandom começa a brigar, porque, não tem que ser assim, porque vão fazer com certeza tal coisa. Que nem o pessoal confundiu muito o que tá acontecendo agora com a comemoração, né, de Naruto, que tem a votação pra sair o spin-off lá, e o pessoal ficou pensando que eram várias coisas, mas não pararam pra ler e entender o que tá acontecendo no universo de Naruto, né. Mas, saindo um pouco da polêmica, a Athena ainda não falou do personagem dela. Eu ia perguntar sobre isso, que eu até ia falar dos personagens favoritos, mas eu não me lembro da Athena falando dos personagens favoritos. Eu queria puxar um pouquinho, eu esqueci. Ele faz isso de propósito, Hades, mas o meu personagem que não é necessariamente meu personagem favorito, mas que eu simpatizo é o Sasuke. Tá, já acabou isso aí. Simpatizo com o Sasuke, eu acho que ele... Já dá pra ver o caráter da Athena. Ele é um personagem... Não que seja ruim, mas é duvidoso. É um personagem tô brincando, que tô no Genjutsu. Tá, peraí. É um personagem que é
podia ser melhor construído. E talvez se ele fosse, as pessoas simpatizassem um pouco mais com ele. Mas é um personagem que tu acompanha ele desde do clássico. E se tu realmente acompanha ele com um olhar crítico, tu consegue perceber as camadas que o personagem tem. Os atos deles não se tornam mais toleráveis, né? Não se tornam mais justificáveis, mas tu começa a compreender o personagem, qual é o cerne do personagem. E isso faz com que eu simpatize com o personagem, né? Não com as ações dele, porque daí já estamos falando de outra coisa. Daí já estamos falando de mau caráter mesmo. De Otakoi? Otakoi? Mas não é sobre Naruto que a gente tá falando, mas Otakoi tem no Templo Nerd, não tem? Otakoi tem! Ah, e como é que... como é que encontra o Otakoi no Templo Nerd? www.templonerdsstory.com. Inclusive tem vários brindes exclusivos de Otakoi, hein? Porque é outra obra que a gente ama demais. E agora só voltando um pouco nesse negócio dos personagens, eu acho que isso bate também na questão da personalidade das pessoas. Porque, por exemplo... Tá me chamando de mau caráter? Eu tô falando isso. Tá me chamando de sobrancelhudo? Tu tem o Sasuke como um personagem que te chama atenção. O Hades tem o Gai. Eu tenho o Haku. São personagens bem diferentes entre si. Sabe? Se tu colocar mais gente na conversa, vai ter mais personagens diferentes, provavelmente. Sei lá, vai ter uma pessoa que vai gostar da Hinata, ou outra que vai gostar do Shikamaru, coisa nesse sentido. Então eu acho que acaba moldando bastante até a personalidade das crianças na época que elas vão absorvendo toda essa obra. Por exemplo, naquela época eu gostava bastante da Temari. Por todo o sistema de que ela fazia os furacão, não exatamente furacão, mas as tempestades dela. E aquele esquema de leque, eu gosto desse negócio de leque, meio que oriental, usando o poderzinho, eu acho interessante essa dinâmica. E eu gostava dela por esse motivo naquela época, só que agora eu não vejo tanta graça nela, sabe? Então muda um pouco, mas diferente do Haku não, que eu gosto até agora. Isso é uma coisa interessante, porque eu não sei se eu pensei no Rock Lee e no Guy com a cabeça daquela época. Eu acho que eu pensei com eles com a cabeça de agora. Eu não lembro quem que eu simpatizava na época. Tipo assim, um personagem que eu gosto muito é o Jiraiya, por exemplo. Desde a da época de criança, assim. Mas... volta a minha sapiência. Mas eu não sei, eu acho que... Eu realmente não lembro, assim, qual é o personagem que me chamava atenção na época. Bem no início, pra mim, né, bem no início, o Sasuke me chamou a atenção. Só que depois apareceu o Gaara, porque o Sasuke ele era mais reservado, quieto. E eu gostava dessa personalidade, eu acho que até porque eu tinha também isso. Aí depois surgiu o Gaara, e o Gaara acabava sendo muito mais aterrorizante e poderoso do que o Sasuke. Aí aquilo me chamou mais atenção ainda. Eu comecei a gostar muito mais do Gaara, depois disso. Mas é com aquela engraçado cabeça. Que o Rock Lee surrou o Sasuke e o Gaara, né? Só pra levantar uma... Mas o Rock Lee quase morreu por causa do Gaara, né? Mas surrou, né? Davam nada pro cara. Eu acho que eu gosto. Vocês querem que eu bote o Linkin Park pra tocar nessa trilha agora? Vou ter que botar na edição. Mas naquela época, por exemplo, eu gostava bastante do Gaara, só que agora eu não sinto tanto, sei lá, tanta admiração. Ele era realmente muito monstruoso, né? Depois que tu para e reflete sobre a obra. Aí não me agrada tanto o Gaara agora. Eu gostava tanto do Gaara que na época de escola a gente tinha um grupinho de desenho. A gente ficava fazendo uns desenhos aleatórios lá. Inclusive, eu assisti The Grammy por causa disso na época, por causa que eu li as Anime-Do, não sei se a galera conhece isso também, mas na nossa época eu via muita, depois do meu primo, a minha maior influência no mundo dos animes foi as revistas, né? E daí tinha Anime-Do, o Tóquio, Herói, enfim, tinha várias revistinhas assim que falavam um pouquinho sobre os animes que estavam surgindo por aí, os mangás também. Eu não tinha muito entendimento do que era exatamente, mas eu pegava as referências ali, achava legal e ia atrás. E numa dessas eu fui atrás de Jay Grammy, fui atrás de outras coisas e a gente começou a desenhar essas influências das revistas. E o Gaara foi um dos personagens que eu mais desenhei. Eu tenho até hoje o desenho da época da escola que eu tenho o Gaara em todas as fases dele. Eu acho ele um personagem muito, muito bonito, assim. E gostava muito dele também como personalidade, embora tenha essa parte no início ali que é realmente mais aterrorizante.
E lá pro final, mesmo sendo filler ou não, lá no final do clássico, vamos ter bastante da participação dele. E isso eu gosto demais. Porque já é um Gaara que dá um prelúdio pro Gaara do Shippuden, né? Que também vai ter um protagonismo no início fodástico. Né? Mas eu acho que o Rock Lee talvez eu gostasse já do Rock Lee na época. Eu não sei, porque eu acho que o Rock Lee, ele tinha aquele estereótipo de estranho, né? E eu acho que a gente não se simpatiza com o estranho. Não de primeira, assim. Então acho que não tinha não tive esse primeiro interesse nele. Mas depois eu... Agora eu fiquei me lembrando de uma cena engraçada lá da Floresta da Morte. Aí indo tentando encantar lá o Neji. Aí o Neji de costas. Sai daqui! Neji era outro personagem muito top. Cheguei a descer também. Uhum. Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Acho que o nosso episódio já tá dando o tempo dele. Bom, então estamos chegando no fim do nosso primeiro episódio do Naruto no Jutsu. Logo, logo deve estar nas plataformas todas que puderem estar. YouTube, Spotify, sei lá onde é que a gente pode botar isso, mas confira aí nas nossas redes sociais, lá no Instagram, que a gente vai informar vocês. Então, não esqueçam de seguir a gente, Templo Nerd. Bom, então agora chegamos no final, cada um dá uma palhinha aí pro pessoal lembrar de assistir o próximo episódio. Vai lá, Caster! Então, eu acho que eu sou um pouco da parcela depressiva e jovem místico do grupo aqui. Então vai ter coisas nessa vibe. E fora que eu também gosto bastante de drama. Naruto carrega drama pra caramba. O protagonista, né? Inclusive carrega muito drama envolto nele. Então, tem pano pra manga pra gente conversar. Né? Muitos assuntos pra explorar. Atena! Eu tô aqui pra defender o psicológico desses personagens, que o pessoal taca-lhe pau neles, coitados, mas ninguém pensa nos traumas que eles trazem, por que eles fazem as coisas que eles fazem. Pô, na novel que eu tô lendo, a Sakura pensa nisso. Pois é, viu? Olha aí, ó. Tem que ter bom senso, é o nome que chama. Ninguém dá valor pra coitada da Sakura. No início ela é inútil, né? Ninguém dá valor pra coitada da Sakura, viu? Olha aí, ó, as coisas se confirmam. Poxa, Sintam o poder, mas tamo aí. Assista, vai ter bastante coisa legal. Quer dizer, assistam não porque vocês não vão estar nos vendo, mas ouçam. A gente vai trazer... A gente vai trazer bastante coisa legal, bastante tema legal. E esperamos a colaboração de vocês também para nos contar o que vocês querem ouvir, né? O que vocês querem saber sobre Naruto, as dúvidas que vocês têm. Aí essa construção a gente só consegue ter junto, então a gente conta com vocês. É isso aí, pessoal. Eu, Hades, aqui então convido todos e todas para assistir não, né? Já foi corrigido, ouvir o nosso podcast Naruto no Jutsu, indicar ele pra galera, né? Indica pra quem gosta de Naruto, pra quem não gosta, daqui a pouco vai que gosta aí das nossas trocas de ideias que tá tendo aqui. Às vezes a gente não gosta de um anime ou de uma coisa porque não simpatizou, mas a gente vendo essas outras visões da coisa a gente pode gostar. Isso é legal porque, como o Caster falou, a Atena também deixou claro, cada um vai ter um ponto de vista, vai puxar um pouco pro seu assado, vai passar manga, o pano ou o que quiser passar pro seu personagem ou pra narrativa. E a gente tá tudo bem com isso, porque a ideia aqui é realmente se divertir falando de algo que a gente gosta. E Naruto é algo que a gente gosta de montão. Não esqueçam também de divulgar, fortalece muito aí o nosso trabalho, que é a nossa loja, templonerdstore.com, o site. Mas também estamos lá no Instagram, temos várias atividades, várias coisas legais envolvendo vocês, envolvendo os mangás, envolvendo leitura, incentivando a ler. Leiam, galera, o mangá. Inclusive, o mangá de Naruto tem diferenças do mangá, do anime, perdão. Então, daqui a pouco a gente pode estar falando um pouquinho sobre isso. E desculpa se a gente falou alguma coisa aí que não estava correta, porque na verdade a gente está aqui só compartilhando mesmo. Gratidão por terem nos ouvido até aqui. Acho que eu já falei para compartilhar. E nos vemos na próxima. Então... Show de bola! Vai passar manga aí. Manga, pano, Vamos passar manga, mamão. pano, tudo que der.